Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei por onde quer que fores. Mas Jesus lhes respondeu: As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Amém? Eu acabei de ler aqui no livro de Mateus, capítulo 8, do versículo 19 ao versículo 22. Gente, eu tô passando nessa tarde aqui, eu saúdo a todos com a paz do Senhor, né? Com a graça e paz que vem de Deus. E para refletir um pouquinho sobre esta passagem, que toda tarde eu estou colocando esse propósito no meu coração, de ler algum trecho da palavra do Senhor, porque precisamos ler a palavra do Senhor. Nem que seja um versículo, nem que seja um trecho, nem que seja um capítulo, 2 capítulos, nós precisamos ler essa palavra, amém? Porque esta palavra que fala conosco, esta palavra que por meio do Espírito Santo vai nos direcionar para aquilo que Deus quer, amém? E eu estava lendo aqui, e o subtítulo dessa leitura que eu fiz diz assim, que Jesus põe à prova os que querem segui-lo. Como assim, Fátima? Jesus põe à prova aqueles que querem segui-lo, que quer seguir os seus passos, seu caminho? Sim, queridos. Porque para seguir Jesus, nós temos que entender que, primeiramente, nós temos que negar a nós mesmos. Se nós não nos humilharmos diante de Deus, na condição de pedir a Ele que Ele permita que a gente venha se esvaziar da gente mesmo para o Espírito Santo adentrar na nossa vida e permitir que a gente siga Jesus, né, como seus discípulos, como seus filhos que estão ali aprendendo com Ele no dia a dia por meio da sua palavra, ninguém segue a Jesus. E ali, aquele escriba, eu estava pesquisando no Google, né? Escriba, eram aquelas pessoas, eram oficiais da época, que eles tinham a profissão de escrever acerca da palavra de Deus, sobre a lei de Deus, e também interpretar essas leis, não é? Interpretar as escrituras acerca de Deus. E aquele homem oficial ali, ele sentiu um desejo. Eu acredito que ele já tinha visto Jesus curar. Eu acredito que ele já tinha visto Jesus falar coisas maravilhosas, né? Ele que era um homem de leitura, que era um homem da escrita e da leitura, ele deve ter se maravilhado com Jesus. Porque quando Jesus falava, ninguém resistia, né? À palavra do mestre. E ali, aquele homem, ele sentiu o desejo de seguir a Jesus, de seguir os passos do mestre, de ir para onde ele fosse. E a gente sabe que Jesus, ele andava nos desertos, né? De uma cidade para outra, de uma aldeia para outra. Jesus, ele ia por lugares difíceis, né? De sequidão. Mas em todos esses lugares que Jesus ia, seus discípulos estavam ali com eles, né? Tudo que Jesus passava, eles passavam junto com Jesus. E aquele homem sentiu o desejo ali de seguir o mestre, né? E Jesus olhou para ele e respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, né? Jesus conhecia o coração daquele homem, disse para ele: olha, se você quiser me seguir, vá logo sabendo que eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. Eu não tenho um teto. Eu não tenho uma moradia, né? Eu não tenho como lhe dar conforto. Eu não tenho como lhe proteger do frio durante a noite, do sol quente. E muitas vezes o alimento é pouco. Eu não tenho como me proteger. As aves têm seus ninhos para proteger seus filhos, para ali ficar. E as raposas têm seus covis. Mas eu, o Filho do Homem, não tenho onde reclinar a cabeça. Então Jesus foi logo falando a verdade para aquele homem, de que segui-lo não seria coisa fácil, de que segui-lo não teria conforto, de que segui-lo teria grandes desafios, né? Por onde quer que ele fosse, ia ter que passar por desafios difíceis.
E mais lá na frente, um dos discípulos ali que também estavam seguindo o mestre, eram muitos discípulos, porque eram discipulados por Jesus, que eles aprendiam, né, a palavra do Senhor. E ali, um desses discípulos disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Queridos, quando Jesus ele nos chama para segui-lo, a gente tem que deixar tudo, sabe? Deixar aquilo que nos prende emocionalmente, deixar aquilo que nos prende fisicamente e deixar aquilo que nos prende espiritualmente. Aquele moço, aquele homem, ele queria seguir a Jesus, mas tinha algo que ele tinha como prioridade na sua vida. Ele queria enterrar um dos mortos, né? Que ele disse: deixa-me enterrar primeiro o meu pai. O pai dele havia falecido e ele queria participar do funeral do seu pai. Mas Jesus olhou para ele e disse: olha, a resposta de Jesus foi: segue-me e deixa aos mortos sepultar os seus próprios mortos. Ou seja, você, se quer me seguir, você vai ter que se desligar dessas coisas que te prendem, né? A família, que te prende a uma lei social, a uma festa, a uma atividade. E ali Jesus testou aqueles dois homens. E a palavra do Senhor diz lá na frente que os discípulos que estavam acostumados a seguir com Jesus foram com ele para outro lado da margem, né, de onde eles estavam. Ou seja, tanto o escriba como aquele outro discípulo que foram a Jesus pedir para segui-lo, eles não foram com Jesus. Porque a palavra do Senhor fala aqui sobre os discípulos que já seguiam com Jesus para onde ele ia, né? Os 12 discípulos que Jesus havia separado. Então, aquele escriba, ele desistiu de seguir ao mestre. Quando o Senhor disse que não tinha como dar conforto para ele, não tinha como prover, assim, coisas que vinham deixar ele desconfortável. Então, para aquele homem, o mais importante era ter onde reclinar a cabeça, era ter uma casa para morar, era ter um teto para abrigar-se. E o segundo, o mais importante para ele, foi participar daquele ritual, né, do funeral do seu pai. Era mais importante do que seguir ao mestre. Então, o que é mais importante na nossa vida quando a gente deseja seguir a Jesus? Tem muitas pessoas que desejam, mas na primeira aprovação, na primeira dificuldade, no primeiro desconforto, eles deixam de seguir o mestre. Porque para seguir a Jesus não depende só de vontade, queridos. Para seguir a Jesus a gente precisa de fé, sabe? Fé que em meio às dificuldades ele está conosco. Fé que em meus vendavais ele é aquele que anda por cima da tempestade para nos dar vitória. Fé que em meio à morte ele é aquele que faz ressurgir a vida, ele faz ressuscitar a vida. Então, mais do que vontade para seguir a Jesus, a gente precisa de fé. E a gente precisa de humildade. A gente precisa se esvaziar, sabe? Daquilo que somos hoje, do nosso eu, né? Das nossas verdades, da nossa visão de mundo. A gente precisa sair, sabe? Descer do salto, da soberba, do egoísmo e da hipocrisia. Então, para seguir a Jesus, não depende só de vontade. Vontade é o primeiro passo. Mas para segui-lo, a gente tem que entender que não é um mar de rosas. Não é como muitos pregam. Ah, se você aceitar Jesus, você não vai ter mais problema. Ah, se você aceitar Jesus, você não vai ficar mais doente. Ah, se você aceitar Jesus, vai ter só prosperidade. Não é esse o caminho, não é esse o que o Evangelho ensina. O próprio Jesus, ele diz que quem quisesse seguir a ele teria que estar preparado para passar por dificuldades, né? Teriam que estar preparados para segui-lo em todo o caminho e passar por tudo que ele iria passar. Então, queridos, seguir a Jesus não depende só de vontade, depende de fé no Senhor, sabe? De fé no impossível. E Jesus, aqueles discípulos que seguiram a Jesus, que entraram no barco, foram para outro lado, eles eram testemunhas dos milagres de Jesus, mas eles passavam as dificuldades que Jesus passava, não é? Quantas noites eles tiveram que dormir vendo a lua, as estrelas, porque não tinham teto para abrigá-los? Quantas vezes eles estavam ali naquele sol escaldante no meio do deserto para ir para outras cidades para Jesus fazer milagre na vida daquelas pessoas?
Então eles estavam dispostos, eles não tinham só vontade, mas eles estavam de fato dispostos a seguir Jesus, seja lá por onde Jesus fosse passar, com todas as dificuldades, com todas as humilhações que Jesus teve que passar. Quantas vezes Jesus tinha que fugir das cidades para não ser apedrejado, para não ser levado à morte antes do tempo, porque não era o tempo de morrer. Quantas vezes eles saíam das cidades debaixo de palavras que humilhavam, de palavras que denegriam a imagem deles. E nem todos, queridos, que querem seguir a Jesus, querem passar por dificuldades, sabe? Querem esperar o momento certo de Jesus chegar com a providência. Nem todos querem se sentir, como eu posso dizer, querem se humilhar na presença do Senhor, sabe? Reconhecer que é necessário a gente se esvaziar e deixar que o Espírito Santo, ele dome a nossa vida, ele comande a nossa vida. Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês nesta tarde. Se você tem desejo de seguir ao Mestre, saiba que a vida do cristão não é um mar de rosas. E embora nós sejamos um povo vitoriosos, nós passamos pela fase da prova, nós passamos pela fase da dificuldade, nós passamos pela fase do choro, nós passamos pela fase da súplica e muitas vezes do desespero. Mas no final a nossa fé, ela supera todos esses problemas e nos faz enxergar que Cristo está conosco e que seremos vitoriosos nele. Então que nessa tarde você entenda que não basta querer seguir a Jesus. Você tem que estar disposto a passar pelas provações, né, Igor? Tem que passar pela prova, tem que passar pelo choro, tem que passar pelas dificuldades, mas a gente passa com Jesus. Porque Ele que nos ajuda, Ele que nos sustém, Ele que nos mantém, nos põe de pé. Amém? Não importa a dificuldade da nossa vida. O importante é que a gente está seguindo o Mestre. Não importa se é no deserto, não importa se é num lago, não importa se é no Mar Vermelho, não importa se é no Rio Jordão, não importa se é entre muralhas. O importante é que estamos seguindo o Mestre, estamos seguindo seus ensinamentos, seguindo seus passos, caminhando por onde Ele quer que a gente caminhe. Mesmo muitas vezes sem um teto, mesmo muitas vezes sem roupas boas, mesmo muitas vezes sem uma boa alimentação, muitas vezes passando dificuldade, mas estamos seguindo o Mestre. E Ele é aquele que provê o que a gente precisa. Amém? E foi desse jeito que Jesus foi à prova aqueles dois homens que sentiu o desejo de segui-lo, o escriba e o outro discípulo. Eles não foram capazes de seguir a Jesus depois dessa palavra de Jesus. Então, é isso que eu tenho para dizer nesta tarde. Jesus põe à prova os que querem segui-lo. Jesus põe à prova cada um de nós que quer seguir a Ele, amém? Não é do jeito que a gente quer, não é do jeito que a gente pensa nem imagina. Os planos de Deus são diferentes para a nossa vida. A palavra do Senhor diz, né, que os pensamentos de Deus estão acima dos nossos pensamentos. Que aquilo que a gente deseja, Deus pensa 2 vezes maior, 2 vezes melhor, porque Ele é ilimitado. Ele é um Deus que está lá no futuro. Enquanto nós estamos vivendo aqui o presente, Deus já está lá no futuro. Aleluia, no nosso futuro, porque Ele já projetou o nosso futuro, amém? E Ele conhece o nosso coração. Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o desejo de seguir a Jesus, se você já segue, continue firme no Senhor, porque Ele não mentiu pra gente, Ele não nos enganou, Ele disse que seria difícil, Ele disse que neste mundo a gente ia passar por tribulações, perturbações, mas que a gente tivesse ânimo, porque Ele venceu e Ele nos garantiu a vitória. Então te anima. Se você segue o Senhor, te anima, porque Ele não prometeu mar de rosas, mas Ele prometeu uma vida vitoriosa nele e, por fim, a vida eterna. Amém? E para você que ainda não segue esse Jesus que nós pregamos, que nós falamos, olha, se você sente o desejo no seu coração, não fique só no desejo, peça a Ele fé. Peça a Ele fé para que você possa segui-lo como convém ser seguido. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém, amém, amém.